Quando escolhemos falar com Deus antes de tudo, estamos a declarar que Ele é a nossa prioridade máxima, a nossa fonte principal, o nosso alicerce inabalável. A palavra nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Este princípio não é apenas um conselho bonito, é uma chave espiritual que abre as portas do céu sobre a nossa vida. Quantas vezes começamos o dia mergulhados nas nossas preocupações, nas nossas listas intermináveis de tarefas, nos nossos medos sobre o futuro e esquecemos de consultar aquele que conhece o fim desde o princípio? O profeta Jeremias nos lembra que os planos de Deus para nós são de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Mas como podemos caminhar nesses planos se não paramos para ouvi-lo? A força que precisamos não vem do café da manhã, não vem da nossa própria determinação, vem do encontro íntimo com o Deus Todo-Poderoso. As respostas que buscamos não estão nas redes sociais, não estão nos conselhos humanos apenas. Estão na voz mansa e delicada do Espírito Santo que fala ao nosso coração quando nos aquietamos diante dele. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de toda a criação, Senhor do universo e do nosso coração, nós vimos a Tua presença nesta manhã com gratidão profunda por mais um dia de vida. Reconhecemos que cada respiração é um presente Teu, que cada batida do nosso coração é sustentada pela Tua graça infinita. Obrigado por nos permitires acordar, por nos deres mais uma oportunidade de viver para a Tua glória, de experimentar o Teu amor incondicional. Senhor, escolhemos neste momento colocar-te em primeiro lugar, acima de todas as nossas preocupações, acima de todos os nossos planos, acima de todas as nossas urgências. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E queremos que sejas também o princípio de cada um dos nossos dias. Perdoa-nos pelas vezes em que começamos as nossas manhãs sem te buscar, pelas ocasiões em que deixamos que as distrações roubassem o tempo precioso de comunhão contigo. Hoje declaramos que nada é mais importante do que estar na tua presença, do que ouvir a tua voz, do que receber as tuas instruções para este dia. Senhor, nós clamamos pela força que só Tu podes dar. Há pessoas ouvindo esta oração que acordaram exaustas, que sentem que não têm mais forças para continuar, que estão cansadas das lutas constantes. Pai, a Tua palavra promete em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós reivindicamos esta promessa agora. Derrama sobre nós a Tua força sobrenatural, aquela que não depende das nossas capacidades humanas limitadas. Que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, como disseste ao apóstolo Paulo. Fortalece os nossos corpos físicos, que muitas vezes estão cansados, restaura a nossa energia, renova a nossa disposição. Mas mais do que isso, Pai, fortalece o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito. Há um cansaço emocional que é mais profundo do que o físico. Há uma exaustão da alma que precisa do Teu toque restaurador.
Vem com o teu bálsamo de Gileade curar as feridas internas que ninguém vê. Pai, também clamamos pelas respostas que precisamos. Quantas perguntas habitam o nosso coração nesta manhã? Decisões que precisam ser tomadas, caminhos que precisam ser escolhidos, situações que exigem sabedoria que não temos. Senhor, tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Nós pedimos, Pai, dá-nos a sabedoria celestial que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ilumina a nossa mente para compreendermos as situações da perspectiva correta, não da perspectiva humana limitada, mas da tua perspectiva eterna. Mostra-nos os caminhos que devemos seguir, as portas que devemos atravessar, as que devemos deixar fechadas. Fala ao nosso coração com clareza, remove toda a confusão, toda a dúvida paralisante. Que o teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro fiel, que nos guia em toda a verdade. Senhor, abençoa este dia que está começando. Que cada hora seja coberta pela tua proteção divina, que cada momento seja guiado pela tua mão poderosa. Vai à nossa frente preparando o caminho, removendo os obstáculos, abrindo as portas que nenhum homem pode fechar. Fecha as portas que precisam permanecer fechadas, mesmo que pareçam atraentes aos nossos olhos. Protege-nos de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo. Coloca anjos ao nosso redor, formando uma barreira de proteção impenetrável. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Declara sobre nós a tua bênção, que enriquece e não traz consigo dores. Senhor, abençoa o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos, tudo aquilo em que colocarmos as nossas mãos hoje. Que vejamos o fruto do nosso labor, que experimentemos o sucesso que vem de ti. Prospera a obra das nossas mãos. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Pai, oramos pelas nossas famílias nesta manhã. Cobre com o teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Protege os nossos filhos onde quer que estejam. Guarda-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Coloca anjos acampados ao redor deles. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões corretas, discernimento para escolherem as amizades certas, força para resistirem às tentações. Senhor, abençoa os nossos cônjuges, fortalece os nossos casamentos, renova o amor entre os casais. Onde há conflito, traz paz. Onde há mágoa, traz cura. Onde há distância, traz proximidade. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a servir como tu serves. Protege os nossos pais, os nossos avós, aqueles que vieram antes de nós e nos deram a vida. Cuida deles com ternura, supre todas as suas necessidades, conforta-os nos seus dias difíceis. Que possamos honrá-los sempre, valorizá-los enquanto ainda temos tempo. Senhor, pedimos pelas nossas finanças. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e confiamos na tua provisão abundante. Onde há falta, envia suprimento. Onde há dívidas, abre caminhos para quitá-las. Onde há desemprego, abre portas de oportunidades. Que não nos falte o pão de cada dia. Que as nossas necessidades básicas sejam sempre supridas. Mas mais do que isso, Pai, ensina-nos a administrar bem aquilo que nos confias. Dá-nos sabedoria financeira, disciplina para poupar, generosidade para dar. Que sejamos bons mordomos dos recursos que colocas nas nossas mãos. Liberta-nos da ganância, do materialismo, do amor ao dinheiro. Que o nosso tesouro esteja no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Abençoa o nosso trabalho com produtividade, com criatividade, com excelência.
Que sejamos referência de integridade e competência em tudo o que fizermos. Abre portas de promoção, de crescimento, de desenvolvimento profissional para aqueles que precisam. Pai, clamamos pela saúde dos nossos corpos. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, e cremos no teu poder restaurador. Toca com as tuas mãos de cura cada pessoa que está enfrentando alguma enfermidade neste momento. Seja uma doença grave ou um mal-estar simples, tu te importas com cada detalhe. Ordena as células do nosso corpo que funcionem em perfeita harmonia conforme o projeto original da criação. Expulsa toda enfermidade, toda dor, todo desconforto. Para aqueles que têm consultas médicas marcadas, vai à frente preparando bons resultados. Para aqueles em tratamentos, acelera o processo de cura, multiplica a eficácia dos medicamentos. Para aqueles hospitalizados, manifesta a tua presença de maneira tangível, traz conforto sobrenatural. Senhor, cura também as feridas emocionais, as marcas do passado, os traumas que ainda doem. Restaura a saúde mental daqueles que lutam contra a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Liberta os cativos, consola os aflitos, levanta os abatidos. Senhor, pedimos pelos nossos relacionamentos. Ensina-nos a amar verdadeiramente, não com palavras apenas, mas com ações concretas. Ajuda-nos a ser pacientes com aqueles que nos cercam, a ser bondosos mesmo quando não recebemos bondade de volta. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros e pedir perdão quando magoamos alguém. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos feriram, libertando-nos do peso do ressentimento. Onde há amizades quebradas, traz restauração. Onde há famílias divididas, traz reconciliação. Onde há inimizade, planta sementes de paz. Senhor, protege-nos de relacionamentos tóxicos que nos afastam de Ti, que drenam a nossa energia, que nos puxam para baixo. Dá-nos discernimento para saber com quem devemos caminhar e de quem devemos nos afastar. Rodeia-nos de pessoas que nos edificam, que fortalecem a nossa fé, que nos inspiram a ser melhores. Que sejamos também essa influência positiva na vida de outros. Pai, oramos pela nossa vida espiritual. Aumenta a nossa fé, aprofunda a nossa comunhão contigo. Acende em nós uma paixão renovada pela Tua palavra. Que tenhamos fome e sede de justiça, que desejemos conhecer-te mais a cada dia. Livra-nos da mornidão espiritual, da religiosidade vazia, das tradições que não têm vida. Queremos um relacionamento genuíno contigo, uma intimidade real, não apenas rituais externos. Ensina-nos a orar com fervor, a louvar com sinceridade, a adorar em espírito e em verdade. Batiza-nos novamente com o Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu poder, unge-nos para o serviço no Teu reino. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para levar esperança aos desesperados, cura aos feridos, salvação aos perdidos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor transformador. Abre as nossas bocas para falar de Ti com ousadia, sem vergonha, sem medo. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, conforme nos chamaste para ser. Senhor, pedimos proteção contra os ataques espirituais do inimigo. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Revestimo-nos de toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes. Colocamos o capacete da salvação, protegendo a nossa mente, a couraça da justiça, guardando o nosso coração, o cinturão da verdade firmando a nossa postura. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Empunhamos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Resistimos ao diabo e ele tem que fugir de nós.
Quebramos toda maldição, todo feitiço, toda palavra negativa proferida contra nós. Anulamos todo o trabalho de magia, toda inveja, todo olho gordo. Cobrimos a nossa vida com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos protege de todo o mal. Pai, oramos pelas autoridades do nosso país. Dá sabedoria aos governantes para tomarem decisões que beneficiem o povo. Toca o coração dos legisladores para criarem leis justas. Fortalece os juízes para julgarem com imparcialidade. Protege os policiais e todos os que trabalham pela segurança pública. Senhor, traz paz às nossas cidades, reduz a violência, combate a criminalidade. Levanta líderes íntegros, honestos, comprometidos com o bem comum. Remove da posição aqueles que usam o poder para benefício próprio, que se corrompem, que oprimem os mais fracos. Senhor, abençoa a nossa nação com prosperidade econômica, com justiça social, com desenvolvimento sustentável. Que haja oportunidades para todos, que ninguém passe fome, que cada pessoa tenha acesso à educação de qualidade e saúde digna. Derrama avivamento espiritual sobre a nossa terra. Traz um mover poderoso do teu Espírito que transforme corações e renove mentes. Senhor, pedimos pela Igreja do Senhor Jesus. Fortalece os pastores que dedicam as suas vidas a cuidar do rebanho. Dá-lhes sabedoria para ensinar a palavra com fidelidade, coragem para confrontar o erro com amor, compaixão para pastorear com ternura. Protege-os dos ataques do inimigo, guarda as suas famílias, supre todas as suas necessidades. Senhor, aviva a tua igreja, que saiamos dos 4 muros dos templos e alcancemos as ruas, as praças, os lugares onde estão os perdidos. Que demonstremos o teu amor, não apenas com palavras, mas com ações práticas que suprem necessidades reais. Quebra as divisões denominacionais que enfraquecem o corpo de Cristo. Ensina-nos a valorizar a unidade na diversidade, a trabalhar juntos pelo avanço do reino. Levanta uma geração de jovens apaixonados por ti, radicais na fé, dispostos a pagar o preço do discipulado. Que a igreja seja verdadeiramente coluna e firmeza da verdade nestes tempos difíceis. Pai, oramos pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Protege-os em terras hostis, supre todas as suas necessidades, consola-os na saudade da família. Dá-lhes fruto abundante no trabalho que realizam, que vejam vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Abre portas em nações fechadas, derruba muros de resistência, prepara corações para receber a mensagem da salvação. Senhor, levanta mais obreiros para a seara que é grande. Toca o coração de homens e mulheres para responderem ao chamado missionário. Provê os recursos financeiros necessários para sustentar o trabalho missionário ao redor do planeta. Que o Evangelho chegue aos confins da terra, que todas as tribos, línguas, povos e nações ouçam sobre Jesus. Apressa o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vem, Senhor Jesus. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita assim na terra como é feita no céu. Senhor, pedimos pela educação dos nossos filhos. Protege-os das ideologias contrárias aos teus princípios. Dá-lhes discernimento para filtrar aquilo que ouvem, para reter o que é bom e rejeitar o que é mau. Levanta professores cristãos comprometidos com a verdade, que sejam sal e luz no ambiente escolar. Senhor, abençoa as escolas com ambiente saudável, livre de bullying, de violência, de drogas. Que os nossos filhos se destaquem academicamente, que desenvolvam todo o potencial que tu colocaste neles. Dá-lhes amor pelos estudos, disciplina para se dedicarem, sabedoria para aprenderem. Protege-os das más companhias que poderiam desviá-los do caminho certo.
rodeia-os de amigos que os influenciem positivamente. Senhor, guarda a inocência das nossas crianças. Protege-as da exposição precoce a conteúdos impróprios. Livra-as dos perigos da internet, das redes sociais, dos predadores que se escondem atrás das telas. Ensina-nos como pais a estabelecer limites saudáveis, a acompanhar de perto sem sufocar. Pai, oramos por aqueles que estão desempregados neste momento. Tu conheces a angústia de quem quer trabalhar, mas não encontra oportunidade. Abre portas de emprego para cada pessoa que precisa. Conecta-as com as oportunidades certas, no tempo certo, no lugar certo. Dá-lhes favor diante dos recrutadores que se destaquem entre os candidatos. Senhor, para aqueles que empreendem, abençoa os seus negócios. Multiplica as vendas, aumenta a clientela, estabelece a reputação. Dá-lhes ideias criativas, estratégias eficazes, sabedoria para administrar bem. Protege os negócios de falência, de prejuízos, de crises. Que haja sempre fluxo de caixa saudável, capital de giro suficiente, crescimento sustentável. Para aqueles que trabalham como empregados, dá-lhes satisfação no trabalho, bom relacionamento com colegas e superiores. Protege-os de demissões injustas, de assédio moral, de ambiente tóxico. Que sejam valorizados, reconhecidos, promovidos conforme o mérito. Senhor, abençoa também aqueles que estão aposentados, que tenham renda suficiente para viver dignamente. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por provações neste momento. Há pessoas ouvindo esta oração que enfrentam situações humanamente impossíveis, que chegaram ao limite das suas forças. Pai, Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Intervém sobrenaturalmente nas situações que parecem sem saída. Abre caminhos onde não há caminho, faz brotar rios no deserto, transforma maldição em bênção. Para aqueles que choram, enxuga as suas lágrimas. Para aqueles que gemem, alivia a sua dor. Para aqueles que estão na escuridão, acende a luz da esperança. Senhor, não permitas que ninguém desista no meio da jornada. Renova as forças dos cansados, reaviva a fé dos desanimados, restaura a esperança dos desesperados. Lembra-nos de que esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Que possamos enxergar além das circunstâncias presentes, que mantenhamos os olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Pai, oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas. Há pessoas sendo atacadas no sono, com pesadelos terríveis, que acordam mais cansadas do que quando deitaram. Senhor, ordena que todo ataque noturno cesse agora em nome de Jesus. Que o sono seja reparador, tranquilo, abençoado. Há pessoas sendo bombardeadas com pensamentos negativos, com ideias suicidas, com tentações avassaladoras. Pai, liberta estas mentes, traz clareza de pensamento, renova o entendimento, que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Há pessoas que sentem opressão constante, peso espiritual, angústia sem motivo aparente. Senhor, expulsa todo espírito opressor, quebra toda cadeia, rompe toda prisão. Onde o inimigo plantou medo, planta tu coragem. Onde ele semeou dúvida, semeia tu fé. Onde ele trouxe confusão, estabelece tu ordem. Repreende o devorador por amor de nós. Declara que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Que os teus anjos recebam ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Senhor, pedimos um derramamento especial do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está fazendo esta oração. Que sintam a Tua presença de maneira real, tangível, inconfundível. Toca-as com o Teu poder, enche-as com o Teu amor, sela-as com a Tua unção.
que saiam deste momento de oração completamente transformadas, renovadas, fortalecidas, que carreguem durante todo este dia a certeza de que tu estás com elas, de que não estão sozinhas, de que tu peleja as suas batalhas. Senhor, cumpre cada promessa que fizeste. Tu não és homem para mentir, o que prometeste, certamente cumprirás. Manifesta a tua glória nas vidas que se consagram a ti, que te buscam de todo o coração. Que este seja um dia marcado por milagres, por bênçãos inesperadas, por vitórias sobrenaturais. Que ao final do dia possamos voltar a ti, com testemunhos de como agiste poderosamente. Recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, oramos agora especificamente por aqueles que precisam de respostas urgentes. Há decisões que não podem mais esperar, situações que exigem definição imediata. Senhor, fala com clareza aos corações que te buscam, remove toda névoa de confusão, toda neblina de incerteza. Que a tua voz seja nítida, inconfundível, impossível de ser ignorada. Quando fechamos os olhos para dormir hoje à noite, que já tenhamos a direção clara do que fazer. Para aqueles que precisam escolher entre oportunidades diferentes, mostra qual é a porta que vem de ti. Para aqueles que enfrentam dilemas éticos, fortalece-os para escolher o certo mesmo quando é difícil. Para aqueles que precisam tomar decisões financeiras importantes, dá sabedoria sobrenatural. Que não hajamos por impulso, mas pela direção do teu Espírito. Que não nos deixemos levar pela emoção do momento, mas pela convicção profunda que vem de ti. Senhor, fala através da tua palavra, através de conselhos sábios, através das circunstâncias que orquestras. Confirma as tuas direções, com sinais claros, que não deixem margem para dúvida. Senhor, pedimos força especial para aqueles que carregam fardos pesados. Há pessoas cuidando de familiares doentes, que mal têm tempo para si mesmas, que se desgastam física e emocionalmente. Pai, fortalece estes cuidadores abnegados. Dá-lhes paciência inesgotável, amor que não se cansa, esperança que não desfalece. Renova as suas forças a cada manhã, supre todas as suas necessidades. Há pessoas enfrentando processos judiciais injustos, sendo acusadas falsamente, lutando para provar a sua inocência. Senhor, levanta-te como o nosso advogado, defende a nossa causa, faz brilhar a verdade. Confunde os planos dos que tramam o mal, expõe as mentiras, estabelece a justiça. Há pessoas lutando contra vícios que as escravizam, cadeias que não conseguem quebrar sozinhas. Pai, manifesta o teu poder libertador. Quebra toda dependência química, toda compulsão, todo hábito destrutivo. Onde o inimigo construiu fortalezas, derruba os muros. Onde ele estabeleceu domínio, declara liberdade. Que experimentem a verdade de que a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Pai, oramos pelos casamentos que estão em crise. Há cônjuges que mal se falam, que dormem no mesmo quarto, mas vivem vidas separadas, que pensam em desistir. Senhor, não permitas que o divórcio destrua estas famílias. Intervém poderosamente. Amolece os corações endurecidos, cura as feridas profundas, restaura o amor que esfriou. Ensina os casais a se perdoarem verdadeiramente, a recomeçarem quantas vezes for necessário. Reacende a paixão, renova o compromisso, fortalece a aliança. Que se lembrem dos votos que fizeram diante de ti, das promessas que trocaram no altar. Senhor, protege os casamentos dos ataques do inimigo que quer destruir as famílias. Livra os cônjuges da tentação da infidelidade, da atração por outras pessoas. Guarda os olhos, os pensamentos, as conversas, que sejam fiéis um ao outro em todos os aspectos. Ensina-os a investir no relacionamento, a priorizarem tempo de qualidade juntos.
que sirvam um ao outro com amor, que se respeitem mutuamente, que construam um lar fundamentado em Ti. Senhor, pedimos pelos jovens que estão definindo o rumo das suas vidas. Há adolescentes escolhendo profissões, decidindo que curso fazer, determinando caminhos que influenciarão todo o seu futuro. Pai, orienta-os claramente. Mostra-lhes o propósito para o qual os criaste, os talentos que colocaste neles, o chamado específico sobre as suas vidas. Que não escolham carreiras apenas pelo retorno financeiro, mas pela realização pessoal e pelo impacto que podem ter. Protege-os das pressões sociais, das expectativas familiares que podem não estar alinhadas com o teu plano. Dá-lhes coragem para seguir o caminho que tu traçaste, mesmo que seja diferente do que outros esperam. Senhor, guarda a pureza dos nossos jovens num mundo que incentiva a promiscuidade. Fortalece-os para resistir às tentações sexuais, para valorizar a castidade, para esperar pelo tempo certo. Livra-os do vício em pornografia que destrói mentes e corações. Que sejam luz nesta geração, que se destaquem pela integridade, pela fé inabalável, pelo compromisso com a verdade. Pai, oramos pelos idosos que muitas vezes são esquecidos e negligenciados. Há avós vivendo sozinhos, sentindo-se inúteis, lidando com a solidão cruel. Senhor, consola-os com a tua presença. Lembra-os de que são preciosos aos teus olhos, de que a vida deles tem valor imenso, de que ainda tem propósito. Usa-os para abençoar as gerações mais novas com a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Que possam transmitir as histórias de fé, os testemunhos de como tu foste fiel através das décadas. Senhor, supre as necessidades específicas da terceira idade. Onde há doenças crônicas, traz alívio. Onde há dores constantes, manifesta cura. Onde há limitações físicas, dá graça para aceitar e adaptar. Protege-os de quedas, de acidentes, de situações perigosas. Levanta pessoas para cuidar deles com amor e dignidade, que não sejam maltratados nem explorados. Senhor, prepara-os para a eternidade, que tenham paz sobre o futuro, certeza da salvação, esperança da vida eterna contigo. Senhor, pedimos por aqueles que perderam entes queridos recentemente. Há corações despedaçados pela dor da perda, pessoas que não conseguem aceitar a ausência, que lutam para encontrar sentido na vida sem aquela pessoa amada. Pai, tu és o Deus de toda consolação. Envolve estes corações feridos com o teu abraço amoroso. Enxuga cada lágrima, alivia cada dor, preenche cada vazio. Lembra-os de que para aqueles que morreram em ti, a morte é apenas uma passagem, não o fim. Que encontrem conforto na esperança da ressurreição, na certeza do reencontro eterno. Senhor, ajuda-os a atravessar o processo de luto de maneira saudável, sem se perder na tristeza, sem se afundar na depressão. Que possam honrar a memória dos que partiram vivendo plenamente, realizando os sonhos que compartilhavam. Restaura a alegria de viver, renova o propósito de existir. Que mesmo na dor possam testemunhar da tua fidelidade, da esperança que não decepciona, da vida que continua além da morte. Pai, oramos por aqueles que enfrentam injustiças no trabalho. Há pessoas sendo exploradas, trabalhando horas excessivas, sem a devida remuneração. Senhor, levanta-te em defesa deles. Traz justiça às situações trabalhistas, faz valer os direitos, estabelece condições dignas. Há pessoas sofrendo assédio moral de superiores abusivos, sendo humilhadas publicamente, tendo a sua autoestima destruída. Pai, intervém nestas situações. Exponha os agressores, proteja as vítimas, restaura a dignidade roubada. Dá coragem para denunciar quando necessário, sabedoria para agir no momento certo. Senhor,
Para aqueles que trabalham em ambientes hostis à fé cristã, dá-lhes ousadia para testemunhar com sabedoria. Que sejam luz, sem ser arrogantes, que demonstrem o amor de Cristo através da excelência no trabalho, da integridade nas relações, da paz que transborda mesmo sob pressão. Protege-os de perseguição, de discriminação por causa da fé. Que encontrem favor mesmo em ambientes difíceis, que sejam promovidos apesar da oposição. Senhor, pedimos pelos que lutam contra doenças mentais. Há pessoas presas na escuridão da depressão, que não conseguem ver luz no fim do túnel, que perderam a vontade de viver. Pai, manifesta a tua luz nas trevas. Traz esperança onde há desespero, alegria onde há tristeza profunda, vontade de viver onde há pensamentos de morte. Há pessoas paralisadas pela ansiedade, que não conseguem sair de casa, que vivem com medo constante. Senhor, liberta-as do cativeiro do medo. Substitui a ansiedade pela tua paz, que excede todo entendimento. Há pessoas atormentadas por traumas do passado, por memórias que não as deixam em paz. Pai, cura as feridas da alma, apaga as recordações dolorosas, restaura a sanidade mental. Senhor, remove o estigma em torno das doenças mentais. Que as pessoas possam buscar ajuda sem vergonha, que encontrem tratamento adequado, que sejam acolhidas pela igreja em vez de julgadas. Abençoa os profissionais de saúde mental que trabalham com dedicação. Dá-lhes sabedoria, compaixão, ferramentas eficazes para ajudar os que sofrem. Pai, oramos pelos que enfrentam perseguição por causa da fé. Em muitos países, cristãos são presos, torturados, mortos simplesmente por crerem em Jesus. Senhor, fortalece os nossos irmãos perseguidos, dá-lhes coragem sobrenatural para permanecer firmes, fé inabalável que resiste à pressão, amor que perdoa até os perseguidores. Que sejam como os apóstolos que se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Manifesta milagres nas prisões, libertações sobrenaturais, conversões dos próprios perseguidores. Senhor, toca o coração dos governantes que oprimem os cristãos. Converte-os ou remove-os do poder. Levanta líderes que garantam liberdade religiosa, que protejam as minorias, que governem com justiça. Pai, não nos deixe esquecer dos nossos irmãos que sofrem. Que oremos por eles constantemente, que os apoiemos concretamente, que sejamos uma só família global unida na fé. Prepara-nos também para a possível perseguição futura. Que não negue o teu nome mesmo sob ameaça, que estejamos dispostos a pagar o preço do discipulado verdadeiro. Senhor, pedimos por aqueles que estão enfrentando tentações específicas neste momento. Há pessoas lutando contra a tentação de desistir do casamento, de abandonar a família. Pai, fortalece-as para resistir. Mostra-lhes as consequências devastadoras que essa decisão traria. Renova o compromisso, restaura o amor. Há pessoas tentadas a agir com desonestidade para ganho financeiro rápido. Senhor, guarda-as da corrupção. Que valorizem a integridade acima do lucro, que confiem na tua provisão honesta. Há pessoas tentadas a vingar-se de quem as feriu. Pai, ensina-as que a vingança te pertence, que escolham perdoar mesmo quando dói, que confiem na tua justiça perfeita. Há pessoas tentadas a comprometer os princípios para serem aceitas. Senhor, dá-lhes coragem para ser diferentes, para nadar contra a corrente, para permanecer fiéis, mesmo sob pressão. Que valorizem a tua aprovação acima da aprovação humana. Em cada tentação, abre uma porta de escape conforme prometeste. Que possam resistir no poder do teu Espírito, que saiam vitoriosas de cada prova. Pai, oramos pelos que se sentem chamados ao ministério, mas têm medo de responder. Há pessoas que ouvem a tua voz, mas resistem por insegurança, por sentimento de incapacidade. Senhor,
Assim como fizeste com Moisés, com Jeremias, com tantos outros, confirma o chamado de maneira inegável. Remove as desculpas, vence as resistências, capacita os que chamas. Lembra-os de que não escolhes os capacitados, mas capacitas os escolhidos. Que não olhem para as próprias limitações, mas para o teu poder ilimitado. Há pessoas que já estão no ministério, mas estão cansadas, pensando em desistir. Pai, renova-as, derrama unção fresca, reacende a paixão pelo reino, restaura a alegria de servir. Protege-as do burnout ministerial, da frustração com resultados aparentemente pequenos. Lembra-as de que não são responsáveis pelo crescimento, apenas pela fidelidade. Que vejam fruto do seu trabalho, que experimentem vitórias que renovem o ânimo. Senhor, levanta uma nova geração de líderes para a tua igreja. Jovens cheios do Espírito, radicais na fé, comprometidos com a verdade bíblica, apaixonados pelas almas perdidas. Senhor, pedimos por aqueles que lidam com problemas de autoestima. Há pessoas que não se aceitam, que se odeiam quando olham no espelho, que acreditam ser um erro. Pai, abre os olhos delas para que vejam o que tu vês. Elas são obras-primas das tuas mãos, criadas à tua imagem e semelhança, amadas com amor eterno. Que possam aceitar-se como tu as aceitas, amar-se como tu as amas, valorizar-se como tu as valorizas. Há pessoas que carregam culpa por erros do passado, que não conseguem perdoar-se a si mesmas. Senhor, se tu já perdoaste, quem são elas para não se perdoar? Liberta-as da prisão da culpa, da condenação que paralisa. Lembra-as de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há pessoas que se comparam constantemente com outras, que se sentem inferiores, que nunca estão satisfeitas consigo mesmas. Pai, ensina-as que tu não nos comparas uns com os outros, que cada pessoa é única, com um propósito específico, que possam celebrar as conquistas dos outros sem inveja, que possam reconhecer o próprio valor sem arrogância. Pai, oramos pelos que estão presos literalmente em cadeias. Há pessoas encarceradas, algumas culpadas, outras inocentes. Senhor, para os culpados, traz arrependimento genuíno, transformação verdadeira. Usa o tempo na prisão para quebrantá-los, para levá-los ao encontro contigo. Que saiam de lá diferentes, regenerados, prontos para recomeçar. Para os inocentes, manifesta a justiça rapidamente. Que a verdade venha à tona, que sejam libertados, que sejam compensados pelo sofrimento injusto. Senhor, melhora as condições carcerárias. Há prisões desumanas, superlotadas, violentas. Toca o coração das autoridades para reformar o sistema prisional. Levanta ministérios que evangelizem nas prisões, que levem esperança aos desesperados, que demonstrem que há vida após o erro. Protege os presos de abusos, de violência, de injustiças dentro do sistema, que encontrem paz mesmo nas circunstâncias difíceis, que experimentem a tua presença mesmo atrás das grades. Para as famílias dos presos, dá força para suportar a vergonha, a dificuldade financeira, a saudade. Pai, oramos pelos que enfrentam infertilidade. Há casais que sonham com filhos, mas não conseguem conceber. Senhor, tu és o Deus que abriu o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. Abre também os ventres das mulheres que clamam por esta bênção. Realiza o milagre da concepção onde médicos disseram ser impossível. Para aqueles em tratamentos de fertilização, abençoa cada procedimento, multiplica as chances de sucesso. Senhor, consola aqueles que já sofreram abortos espontâneos. A dor de perder um filho esperado é imensa. Envolve estes corações com o teu amor, cura a ferida profunda, restaura a esperança de tentar novamente. Pai, para aqueles que não conseguirão ter filhos biológicos, abre caminhos para a adoção, se for da tua vontade. Conecta-os com crianças que precisam de família, que possam formar lares cheios de amor. Senhor,
Ajuda os casais sem filhos a encontrarem propósito e realização, mesmo sem esta bênção específica. Que não se sintam incompletos, que possam canalizar o amor para outras áreas, que sirvam ao teu reino de maneiras únicas. Senhor, pedimos pelos que lutam contra vícios tecnológicos. Há pessoas escravizadas pelas redes sociais que passam horas intermináveis rolando feeds, comparando-se com vidas editadas, perdendo tempo precioso. Pai, liberta-as desta prisão moderna. Ensina-as a usar a tecnologia com equilíbrio, que sejam senhoras e não escravas dos dispositivos. Há pessoas viciadas em jogos eletrônicos que negligenciam responsabilidades, relacionamentos, saúde por causa de mundos virtuais. Senhor, traz-lhes de volta à realidade, mostra-lhes o que realmente importa. Há pessoas consumindo pornografia compulsivamente, destruindo casamentos, corrompendo mentes. Pai, quebra estas cadeias vergonhosas. Traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, libertação completa. Ensina-as a fugir da imoralidade sexual, a guardar os olhos, a renovar a mente. Senhor, protege as crianças dos perigos online. Há predadores à espreita, conteúdos impróprios facilmente acessíveis. Dá sabedoria aos pais para monitorar sem invadir, para educar sobre segurança digital. Levanta barreiras de proteção sobre as mentes inocentes. Pai, oramos pelos refugiados e imigrantes. Há milhões de pessoas forçadas a deixar as suas terras por causa de guerras, perseguições, miséria extrema. Senhor, consola-os na dor do desenraizamento, na saudade da pátria. Protege-os nas jornadas perigosas, nas travessias arriscadas. Que encontrem acolhida nos países de destino, que sejam tratados com dignidade e respeito. Levanta pessoas para ajudá-los a recomeçar, a aprender novo idioma, a encontrar trabalho, a se integrarem. Senhor, abre os corações das nações para receberem os que fogem da morte, os que buscam apenas uma chance de viver. Que não sejam vistos como ameaça, mas como seres humanos criados à tua imagem. Pai, usa a diáspora para espalhar o Evangelho. Muitos refugiados vêm de países fechados à pregação cristã. Que encontrem Jesus nas nações que os acolhem, que levem a fé de volta quando for possível retornar. Transforma tragédias humanas em oportunidades para o avanço do reino. Que mesmo no sofrimento, o teu propósito se cumpra. Senhor, pedimos por aqueles que estão à beira do suicídio. Há pessoas que não veem mais sentido em viver, que planejam tirar a própria vida. Pai, intervém urgentemente. Envia alguém no momento certo com a palavra certa. Faz brilhar um raio de esperança na escuridão total. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há futuro além da dor presente. Senhor, desfaz os planos suicidas, remove os meios, impede a execução. Coloca pessoas alertas ao redor, que percebam os sinais, que intervenham a tempo. Pai, cura as feridas tão profundas que fazem a morte parecer alívio. Toca com poder restaurador as áreas mais quebradas da alma. Que possam experimentar o teu amor de maneira tão real que queiram viver para testemunhar dele. Levanta na igreja sensibilidade para lidar com saúde mental. Que não haja julgamento, mas acolhimento, não condenação, mas compaixão. Que sejamos comunidade de apoio genuíno, onde ninguém precise carregar fardo sozinho. Senhor, transforma histórias de quase morte em testemunhos poderosos de restauração que darão esperança a outros. Pai, oramos pela cura da nossa terra. O planeta que criaste geme sob o peso da poluição, do desmatamento, das mudanças climáticas. Senhor, dá sabedoria aos líderes mundiais para tomarem decisões que protejam o meio ambiente. Que haja equilíbrio entre desenvolvimento e preservação.
Levanta cientistas comprometidos em encontrar soluções sustentáveis. Toca o coração das pessoas para mudarem hábitos destrutivos, para valorizarem a criação. Senhor, protege as espécies em extinção, os ecossistemas ameaçados, as florestas que estão sendo devastadas. Que possamos ser mordomos responsáveis da criação que nos confiaste. Pai, pedimos também pela paz mundial. Há guerras devastando nações, conflitos matando inocentes, tensões ameaçando explodir. Senhor, desarma os corações antes de desarmar as armas. Planta sementes de paz onde há ódio ancestral. Levanta pacificadores, mediadores sábios, líderes comprometidos com diálogo. Que as nações aprendam a resolver diferenças sem violência, que escolham cooperação em vez de competição destrutiva. Apressa o dia em que as nações não mais aprenderão a guerra, quando as espadas serão transformadas em arados. Vem, Príncipe da Paz, estabelece o teu reino de justiça e paz sobre toda a terra. Pai, oramos agora pelos sonhos que colocaste nos nossos corações. Há projetos engavetados, talentos não desenvolvidos, chamados não respondidos. Senhor, reaviva os sonhos que pareciam mortos. Sopra vida nova sobre eles. Dá-nos coragem para tirar os planos da gaveta e começar a executá-los. Mostra-nos os primeiros passos práticos a dar. Conecta-nos com as pessoas certas que podem ajudar. Abre as portas que precisam ser abertas, provê os recursos necessários. Senhor, ajuda-nos a não desistir quando os obstáculos surgirem, porque certamente surgirão. Que possamos perseverar com fé, trabalhar com diligência, confiar no teu tempo perfeito. Não permitas que cheguemos ao fim da vida com o peso do arrependimento por não termos tentado. Que possamos dizer como Paulo que combatemos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé. Pai, para aqueles cujos sonhos já se realizaram, ensina-os a ser gratos, a não se acomodar, a sonhar novos sonhos. Que sempre haja algo a conquistar, território a avançar no teu reino. Senhor, pedimos pela restauração das nossas cidades. Há bairros dominados pelo crime, comunidades destroçadas pela violência, áreas onde o tráfico de drogas governa. Pai, manifesta o teu poder transformador. Levanta igrejas comprometidas com alcançar estas áreas, ministérios que demonstrem o Evangelho através de ação social concreta. Converte os traficantes em evangelistas, transforma bandidos em pregadores. Só tu podes fazer isto. Senhor, protege as crianças que crescem em ambientes violentos. Que não sejam aliciadas pelo crime. Que encontrem alternativas positivas, que tenham acesso à educação de qualidade e oportunidades reais. Levanta centros comunitários, projetos sociais, iniciativas que ofereçam esperança tangível. Toca o coração de empresários para investirem nestas áreas esquecidas. Pai, reduz os índices de violência nas nossas cidades. Que possamos andar nas ruas com segurança, que as crianças possam brincar sem medo. Transforma territórios de morte em lugares de vida abundante. Pai, oramos pelos artistas e comunicadores cristãos. Há músicos, escritores, atores, produtores de conteúdo que usam os seus talentos para glorificar-te. Senhor, abençoa-os abundantemente. Multiplica o alcance das suas mensagens, que toquem milhões de vidas. Dá-lhes criatividade sobrenatural, excelência técnica, unção poderosa. Abre portas em plataformas seculares onde possam ser luz. Protege-os da fama que corrompe, do sucesso que desvia. Que permaneçam humildes, dependentes de ti, comprometidos com a verdade. Senhor, levanta uma nova geração de artistas cristãos que produzam conteúdo de altíssima qualidade, que não sejam inferiores aos seculares, que possam competir nos mais altos níveis, ganhando prêmios, reconhecimento, mas sempre apontando para ti.
Que a arte cristã não seja apenas para consumo interno da igreja, mas alcance o mundo com mensagens que transformam. Pai, unge também os comunicadores que pregam o Evangelho através de mídias diversas. Que a mensagem da cruz seja proclamada com poder em toda a plataforma disponível. Senhor, pedimos pelos cientistas e acadêmicos cristãos. Há pesquisadores que buscam conciliar fé e ciência, que enfrentam preconceito nos ambientes acadêmicos. Pai, fortalece-os na convicção de que toda verdade é tua verdade, que ciência e fé não se contradizem, mas se complementam. Dá-lhes sabedoria para articular a fé de maneira inteligente, para responder aos questionamentos com fundamento. Levanta apologistas equipados para defender a fé cristã no mercado de ideias. Que possam demonstrar que crer em ti não é anti-intelectual, que a fé cristã resiste ao escrutínio racional. Senhor, usa cristãos nas universidades para influenciar a próxima geração de pensadores, que sejam professores excelentes, pesquisadores respeitados, que ganhem credibilidade pela competência. Que possam então compartilhar a fé de maneira natural, respondendo às questões existenciais que surgem. Pai, restaura as universidades que foram fundadas como instituições cristãs, mas se afastaram das raízes. Que voltem a honrar-te, a ensinar princípios bíblicos, a formar profissionais com valores cristãos. Pai, oramos pelos que trabalham em profissões difíceis e perigosas. Bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outros, policiais que enfrentam criminosos armados, militares que defendem a pátria. Senhor, protege-os sobrenaturalmente. Coloca anjos ao redor deles, formando escudo impenetrável. Que voltem em segurança para as suas famílias ao final de cada turno. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas em situações de risco, coragem para agir quando necessário, compaixão para tratar as pessoas com dignidade. Senhor, cura o trauma que muitos carregam por terem presenciado cenas terríveis. Que possam processar o que vivem de maneira saudável, que busquem ajuda quando necessário. Protege as suas famílias da ansiedade constante, do medo de perder o ente querido. Dá paz aos que ficam em casa esperando. Pai, abençoa também os que trabalham em profissões essenciais, mas pouco valorizadas. Garis que mantêm as cidades limpas, trabalhadores da construção civil que edificam, agricultores que produzem alimento, que sejam reconhecidos, respeitados, justamente remunerados. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam doenças raras, a pessoas com diagnósticos que poucos médicos conhecem, condições para as quais não há tratamento estabelecido. Pai, manifesta milagres, cura sobrenaturalmente onde a medicina não tem resposta. Direciona estas pessoas aos especialistas certos, aos tratamentos experimentais que podem ajudar. Dá-lhes força para lidar com a incerteza, com a frustração de não ter respostas claras. Senhor, consola as famílias que cuidam de pacientes com doenças raras. O desgaste é imenso, os custos são altos, o futuro é incerto. Provê todos os recursos necessários, físicos, emocionais, financeiros. Conecta-as com outras famílias na mesma situação, que possam apoiar-se mutuamente. Pai, abençoa os pesquisadores que estudam doenças raras, que descubram tratamentos, que desenvolvam medicamentos, que encontrem curas. Toca a indústria farmacêutica para investir nestas áreas, mesmo quando não são tão lucrativas. Que o valor da vida humana supere o lucro financeiro nas decisões corporativas. Pai, oramos pelos que lutam contra compulsões e transtornos. Há pessoas presas em rituais obsessivos que consomem horas do dia, que sabem ser irracionais, mas não conseguem parar. Senhor, liberta-as destas prisões mentais. Traz cura às mentes atormentadas.
paz aos pensamentos agitados. Há pessoas que sofrem com transtornos alimentares, que têm relação destrutiva com comida. Pai, cura a raiz emocional destes problemas. Restaura a autoimagem distorcida, ensina-as a valorizar o corpo que criaste, a alimentar-se de maneira saudável. Há pessoas que acumulam objetos compulsivamente, que vivem em meio ao caos. Senhor, traz ordem ao caos interior que se manifesta no exterior. Ajuda-as a desapegar do desnecessário, a organizar a vida. Para todos que lutam contra qualquer tipo de compulsão, dá autocontrole que é fruto do Espírito, que possam desenvolver hábitos saudáveis, rotinas equilibradas. Conecta-as com ajuda profissional adequada, com grupos de apoio, com comunidade que entende e acolhe sem julgar. Senhor, pedimos por aqueles que perderam a fé. Há pessoas que um dia te conheceram, mas se afastaram, que hoje vivem como se tu não existisses. Pai, não desistas deles. Persegue-os com o teu amor implacável. Usa circunstâncias para quebrantar o orgulho, para despertar a saudade da comunhão contigo. Envia pessoas para testemunhar, de maneira que toque os seus corações. Que se lembrem de como era bom andar contigo, que sintam falta da tua presença. Senhor, para aqueles que se afastaram por causa de mágoas na igreja, cura as feridas causadas por teus filhos imperfeitos. Ajuda-os a separar a falha humana da tua fidelidade divina. Que possam perdoar os que os feriram, que encontrem comunidade saudável onde possam recomeçar. Pai, para aqueles que se afastaram por causa de dúvidas intelectuais, envia respostas que satisfaçam a mente sem comprometer a fé. Que encontrem mestres sábios que os ajudem a integrar fé e razão. Senhor, restaura os desviados. Que esta seja a geração do retorno, do avivamento, da volta para casa. Prepara a igreja para receber os pródigos com festa, não com julgamento. Pai, oramos pelos empreendedores cristãos. Há pessoas que iniciaram negócios com a intenção de glorificar-te através do trabalho, de gerar empregos, de ser bênção. Senhor, prospera estes empreendimentos. Dá ideias inovadoras, estratégias eficazes, gestão sábia. Protege de falência, de fraudes, de concorrência desleal. Abre portas de oportunidades, conecta com clientes certos, estabelece parcerias proveitosas. Que estes negócios sejam diferentes, marcados pela integridade, pela excelência, pela justiça nas relações trabalhistas. Que tratem empregados com dignidade, que paguem salários justos, que criem ambiente saudável. Senhor, usa empresários cristãos para transformar o mercado, para demonstrar que é possível ter sucesso sem comprometer princípios. Que sejam referência de ética que influenciem outros empresários. Pai, abençoa também os profissionais liberais cristãos, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, que usam as suas profissões para servir. Que sejam os melhores nas suas áreas, que ganhem respeito pela competência, que tenham oportunidade de testemunhar pela vida que vivem. Senhor, pedimos pelos que ministram libertação e cura interior. Há pessoas com chamado específico para lidar com opressão espiritual, com feridas profundas da alma. Pai, unge-as poderosamente. Dá-lhes discernimento espiritual aguçado, autoridade sobre demônios, sabedoria para ministrar com equilíbrio. Protege-as dos ataques do inimigo, que certamente virão. Que estejam sempre cobertas por intercessão, sempre cheias do Espírito, sempre fundamentadas na palavra. Senhor, levanta ministérios de libertação nas igrejas. Há muitos cristãos vivendo abaixo do nível da vitória por causa de prisões espirituais não tratadas. Que possam encontrar ajuda dentro da própria igreja, que não precisem buscar fora o que deveria estar disponível no corpo de Cristo. Pai, ensina-nos a exercer a autoridade que nos deste sobre todo o poder do inimigo.
Que não vivamos intimidados pelo diabo, mas conscientes da vitória já conquistada na cruz. Que possamos libertar cativos, curar feridos, restaurar quebrantados no poder do nome de Jesus. Pai, oramos pelos que trabalham com crianças, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, educadores cristãos. Senhor, abençoa-os abundantemente. Dá-lhes criatividade para ensinar de maneira que as crianças entendam e se envolvam. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, sensibilidade para discernir as necessidades individuais. Que plantem sementes de fé que germinarão no tempo certo. Protege-as do desânimo quando os resultados não são imediatos, do cansaço que pode vir. Renova constantemente a paixão pelo ministério com crianças. Senhor, levanta mais obreiros para esta seara tão importante. A carência de pessoas dispostas a investir nas próximas gerações. Toca corações para se dedicarem a este ministério fundamental. Pai, protege as nossas crianças de todo o mal. Guarda-as de abuso, de negligência, de influências negativas. Que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Que desde cedo desenvolvam um relacionamento pessoal contigo, que não apenas conheçam sobre ti, mas te conheçam intimamente. Levanta uma geração de Samuéis, de Josias, de Timóteos, que desde a infância conhecem as Escrituras e te servem fielmente. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam processos judiciais. Há pessoas envolvidas em disputas legais, aguardando julgamentos, lutando por justiça. Pai, intervém nas cortes. Toca o coração dos juízes para julgarem com imparcialidade, dos advogados para defenderem com competência, das testemunhas para falarem a verdade. Onde há injustiça, manifesta a justiça. Onde há falsas acusações, traz a verdade à luz. Onde há manipulação, exponha as manobras. Senhor, para aqueles que estão do lado certo, mas temem perder por falta de recursos, provê os melhores advogados que trabalhem até por amor à justiça. Nivela o campo de jogo onde há desigualdade de condições. Pai, para aqueles que erram e enfrentam consequências legais, concede-lhes advogados que lutem por penas justas, não excessivas. Que haja misericórdia temperando a justiça. Senhor, reforma o sistema judicial onde há corrupção, onde a justiça favorece os ricos e oprime os pobres. Levanta juízes íntegros, promotores honestos, advogados éticos, que a justiça verdadeiramente seja cega, tratando todos igualmente. Pai, oramos pelos que cuidam de pessoas com deficiência. Pais de crianças especiais, cuidadores de adultos dependentes, familiares que abdicaram de muito para servir. Senhor, fortalece-os sobrenaturalmente. O desgaste físico e emocional é imenso. Renova as suas forças a cada manhã. Dá-lhes paciência que não se esgota, amor que não desiste. Provê todos os recursos necessários para o cuidado adequado. Abre portas para tratamentos, para terapias, para tecnologias assistivas. Conecta-os com profissionais competentes e compassivos. Senhor, dá-lhes também momentos de descanso, pessoas que possam revezá-los no cuidado, que não se esgotem completamente, que possam cuidar de si mesmos também. Pai, abençoa as pessoas com deficiência, que não sejam definidas pelas suas limitações, mas pelas suas capacidades, que encontrem propósito, que desenvolvam talentos, que contribuam para a sociedade, quebra preconceitos, derruba barreiras arquitetônicas e sociais, que haja verdadeira inclusão, não apenas tolerância. Senhor, usa pessoas com deficiência para ensinar-nos lições profundas sobre valor humano, sobre dependência, sobre o que realmente importa na vida. Senhor, pedimos por aqueles que estão em relacionamentos abusivos.
Há pessoas vivendo com parceiros violentos que as maltratam física ou emocionalmente. Pai, abre os seus olhos para reconhecer o abuso, dá-lhes coragem para sair. Protege-as quando decidirem partir. Levanta rede de apoio ao redor delas, pessoas que as ajudem concretamente. Provê abrigo seguro, recursos para recomeçar, força para não voltar atrás. Senhor, protege especialmente as crianças nestas casas, que testemunham violência, que crescem em ambiente tóxico. Livra-as de traumas permanentes, cura as feridas emocionais, quebra ciclos de violência que passam de geração em geração. Pai, transforma também os agressores, traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, mudança real. Não é impossível para ti, mas enquanto não mudarem, protege as vítimas. Senhor, capacita a igreja para identificar e ajudar vítimas de abuso. Que não haja julgamento nem conselhos simplistas de apenas orar mais. Que haja acolhimento prático, apoio concreto, sabedoria para encaminhar aos recursos adequados. Que a igreja seja refúgio seguro para os oprimidos. Pai, oramos pelos que trabalham em missões transculturais. Há pessoas que deixaram conforto, família, cultura para levar o evangelho a povos não alcançados. Senhor, sustenta-os. Dá-lhes saúde em climas difíceis, proteção em lugares perigosos, sabedoria para contextualizar a mensagem sem comprometer a verdade. Ajuda-os a aprender línguas complexas, a entender culturas diferentes, a ganhar a confiança das pessoas. Senhor, protege-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de grupos hostis. Que vejam fruto do seu trabalho, que plantem igrejas saudáveis, que formem líderes locais. Provê todos os recursos financeiros necessários, levanta a base de sustento fiel. Consola-os na saudade da família, no isolamento, nas dificuldades. Pai, abençoa as suas famílias que ficaram, que também pagam o preço do chamado missionário. Cuida dos pais idosos, dos filhos em internatos, dos cônjuges que aguardam. Que o sacrifício não seja em vão, que veja um impacto eterno. Senhor, levanta a próxima geração de missionários. Que muitos respondam ao chamado, que a seara tenha obreiros suficientes. Senhor, pedimos por aqueles que lutam contra a solidão profunda. Há pessoas que vivem sozinhas, que passam dias sem conversar com ninguém, que se sentem invisíveis. Pai, manifesta a tua presença de maneira tangível. Que saibam que nunca estão sozinhas, que tu estás sempre perto, mas envia também pessoas. Conecta-as com comunidade, com amizades genuínas, com família espiritual. Levanta na igreja sensibilidade para os solitários. Que os convidemos, que os incluamos, que os façamos sentir parte. Senhor, há viúvas e viúvos lutando contra a solidão após décadas de companheirismo. Consola-os na perda, preenche o vazio deixado. Que encontrem novo propósito, que possam servir de maneiras significativas. Há jovens solitários, em meio a multidões, que se sentem desconectados, apesar das redes sociais. Pai, ensina-os a cultivar relacionamentos reais, não apenas virtuais. Que encontrem amigos verdadeiros que possam ser autênticos, sem máscaras. Senhor, transforma a solidão em solitude produtiva, em tempo de qualidade contigo. Que aprendam a apreciar a própria companhia, a estar bem sozinhos, sem se sentirem solitários. Pai, oramos por aqueles que enfrentam a morte de perto. Há pessoas com doenças terminais que sabem que o tempo é limitado. Senhor, dá-lhes paz que excede todo entendimento. Remove o medo da morte, substitui por certeza da vida eterna. Que possam fazer as pazes com a partida, que organizem os assuntos pendentes, que se despeçam com serenidade. Ajuda-as a viver plenamente o tempo que resta, a priorizar o que realmente importa.
Senhor, manifesta milagres de cura onde for da tua vontade, mas onde a cura não vier, dá graça para aceitar, para confiar mesmo sem entender, que possam dizer como Jó que ainda que tu me mates, em ti confiarei. Pai, prepara as famílias para a perda iminente. Dá-lhes tempo de qualidade juntos, oportunidade de dizer o que precisa ser dito, de perdoar, de agradecer. Que não haja arrependimentos, coisas não resolvidas. Senhor, quando chegar o momento da partida, que seja tranquilo, sem sofrimento desnecessário. Recebe os teus filhos com alegria, apresenta-os ao Pai. Para os que ficam, consola profundamente. Que a esperança da ressurreição sustente na dor da saudade. Pai Celestial, agradecemos do fundo do coração por este tempo precioso na tua presença. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por caminhares conosco em cada momento. Agradecemos porque sabemos que tu ouves as nossas orações, que te importas com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, que saiamos daqui transformados, fortalecidos, cheios de fé e esperança. Que carreguemos a tua presença durante todo este dia, que sejamos testemunhas vivas do teu amor e do teu poder. Que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de te buscar em primeiro lugar, de colocar-te no centro de tudo. Obrigado por tua fidelidade que se renova a cada manhã, por tuas misericórdias que não têm fim. Entregamos este dia nas tuas mãos, confiantes de que guiarás cada passo, que estarás conosco em cada momento. Oramos tudo isto no nome poderoso, maravilhoso e incomparável de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de maneira especial, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa ouvir estas palavras de esperança e fé. Talvez Deus queira usar-te para levar alento a um coração cansado, força a alguém que está prestes a desistir. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé, para que cada Amém seja uma declaração de que cremos no poder da oração. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão a tua caminhada com Deus. E agora recebe a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Ele te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, vai fortalecido, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Que este seja o melhor dia da tua vida. Amém e amém.